Daí, pessoal, mais uma resolução. Proposta por Raymond Huff em 1937, a unidade Huff, UH, é considerada atualmente o melhor parâmetro de avaliação de qualidade dos ovos de galinha para consumo. A unidade Huff é obtida por meio da relação entre a massa M do ovo em grama e a altura H da clara em milímetro e é expressa por UH igual a 100, que multiplica logaritmo decimal, de H menos 1,7 vezes M elevado ao expoente 0,37 mais 7,6. Sabendo que o H é uma medida não negativa, ou seja, o H é maior ou igual a zero, para um ovo cuja altura da clara é 2,4 milímetros, o domínio da função que expressa a unidade Huff é tal que... Bom, aí precisa do valor do M. Rapidamente assim, né? O que é o domínio da função? Domínio da função é formado pelos valores válidos da variável que torna existente essa função, ou seja, que faz com que essa função ainda persista na sua existência. Como ele vai me dar a altura, né? A altura da clara, que é 2,4, então ele vai me dar esse H aqui, ó. Esse H ele vai me dar que é 2,4. A variável que eu vou ainda ficar, que vai permanecer na função, é a variável M. Então, justamente o valor do M, ele quer os valores do M para que essa função continue ainda valendo, continue válida, né? Então, é isso que ele está querendo. Por isso que nas respostas, todas elas, ó, estão escritas em função de valores de M. São os valores de M que tornam a função UH verdadeira. Ok, então, primeira coisa que eu vou fazer justamente é substituir a altura que ele me deu, né? Vou só fazer uma anotação aqui, ó. Eu preciso que esse UH, unidade de Huff, acho que eu estou falando certo, né? Huff. Então, essa unidade UH, ela tem que ser maior que zero, isso ele me diz no problema, e está me dando que a altura da clara é igual a 2,4 milímetros. E aí está perguntando o domínio da função. Domínio da função é o que eu estou precisando. Bom, vou começar então substituindo o H por 2,4. Então já vou copiar a função substituindo este H por 2,4 milímetros. Então eu tenho isso, ó. O H, deixa eu dividir aqui mais ou menos no meio para economizar espaço. Vou ter que precisar disso, né? Mais ou menos aqui. Acho que vai ser o suficiente daqui até aqui. Então tá. E aí então o H é igual a 100 vezes o logaritmo decimal de H, que ele me deu 2,4, menos 1,7, que multiplica o M elevado na 0,37 mais 7,6. Então, aí eu substituí o H aqui por 2,4. Dando uma melhorada nisso. Eu posso juntar aqui, né? 2,4 com 7,6, que vai dar redondo 10. Então, o H já vai ficar agora um pouco melhor escrito. O H igual a 100 vezes o logaritmo. Aí eu somei ali, né? 2,4 com 7,6 dá 10. 10 menos 1,7 vezes M elevado ao expoente 0,37. Aí agora eu tenho que calcular o domínio dessa função. Então eu tenho que preocupar o seguinte: quando que essa função existe? Como o M ele está aparecendo aqui, ó, no logaritmando, o M está aqui,
Então, nota que eu não quero resolver essa equação, não quero saber nada dessa função, só quero o domínio. Então, é necessário para que a função exista, olha só, quando eu tenho um logaritmo de um número a numa certa base b, para que ele exista e seja, por exemplo, igual a c, é necessário que este a aqui, ó, ele seja maior que zero, ou seja um valor estritamente positivo. Isso é uma das condições de existência do logaritmo. Então, o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, é isso que eu vou estabelecer nesta resolução. Eu vou dizer que 10 menos 1,7 m elevado ao expoente 0,37, isso aqui tem que ser maior que zero, é o logaritmando. Aí eu posso, isolando, né, para fazer o isolamento desse m, posso deixar aqui, eu posso fazer o seguinte, vou deixar o 10 aqui, vou fazer assim, ó, maior que, vou jogar para cá 17 positivo, que multiplica m elevado ao expoente 0,37. Para manter a variável na frente, eu vou só trocar de lugar, e aqui eu tenho 17 m elevado 17 vezes m elevado na 0,37, e aí o sinal vai mudar, né? Menor que 10. Por que isso? Porque eu observo que o 10 aqui, ó, está na boca do sinal, o 10 aqui, ó, está na boca do sinal. Tá? E aí eu vou isolar esse m menor que 10. Na realidade, o m aqui está elevado, né? M elevado na 0,37 é menor que 10 divididos por 17. Aliás, aqui é 1,7, né? 1,7m aqui, ó. Aqui é 1,7, aqui é 1,7. Então aqui é 10 dividido por 1,7. Para melhorar isso, m elevado ao expoente 0,37 menor que, aí sim, eu vou escrever aqui 100 dividido por 17, para eliminar aquela vírgula ali do denominador. Ok? E aí eu tenho que o m, até porque se eu colocar o 100 por 17, começa a aparecer aqui, ó, 100 por 17, aqui eu tenho 100 por 17, 100 por 17, estou no caminho. Aí, para eu isolar esse m, observa que o m, ele é expoente, né? Então, ele acaba virando o índice de raiz, né, na operação contrária. Então, na falsa passagem, ele fica aqui como índice raiz com índice 0,37 de 100 sobre 17. Isso ainda, m menor que, transformo isso em potência, então eu conservo aqui o interior do radicando, 100 por 17, e aí por aquela regra que é vulgarmente conhecida como sol-sombra, né? Aqui dentro, ó, eu tenho o expoente 1, então esse 1 aqui ele vai para cima, e esse 0,37 vem para baixo. Então é 1 sobre 0,37. Então aqui eu tenho 100 sobre 17 elevado, vou fazer assim, ó, elevado ao expoente 1 sobre 0,37. Lembrando, né, porque aqui eu tenho 1 dentro, vira numerador, e esse 0,37 fora vira denominador. A gente fala que é sol e sombra, né? Esse 1 aqui está na sombra, vai para o sol, e esse 0,37 que está no sol vem para a sombra. Tá? Bom, feito isso, está quase pronto, né? Porque, vou fazer aqui uma puxadinha. 1 sobre 0,37 é 1 sobre 37 sobre 100.
E como é um sobre, né, conserva a primeira e inverte a segunda, né, multiplica pelo inverso da segunda, isso é o mesmo que 100 sobre 37. E aí eu finalizo. M é menor que 100 sobre 17 elevado ao expoente 100 sobre 37. Então, esse é uma situação para o valor do m. M tem que ser menor do que essa expressão, 100 sobre 17 elevado ao expoente 100 sobre 37, ok? Então, eu preciso disso. Então, quando ele fala aqui, ó, m maior do que isso, ó, m maior do que 100 sobre 17 no expoente 137, essa aí aqui fica automaticamente eliminada. Ok? Bom, e aí vamos para uma outra situação. Porque eu tenho que atender a ideia de que isso aqui, ó, seja positivo, né? O logaritmando seja positivo, já fiz isso. Mas também eu preciso que a qualidade do ovo, segundo esse parâmetro aí, parâmetro de Hoff, acho que é o nome aqui, segundo esse parâmetro, resulta um valor maior ou igual a zero. Então eu vou ter que igualar todo o parâmetro, que é toda a função, eu vou colocar que isso tem que ser maior ou igual a zero. Então eu vou repetir aqui a lei, já com o valor da altura substituída, né? Então eu vou dizer que como o h tem que ser maior que zero, então 100 que multiplica o logaritmo decimal de 2,4 menos 1,7 que multiplica o m elevado na 0,37, a função, mais 7,6. Quer dizer, tudo isso tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque o h tem que ser maior ou igual a zero. O que é o h? O h é tudo isso. Então, tudo isso tem que ser maior ou igual a zero. E agora eu vou resolvendo. Ó. Esse 100 aqui, né, está multiplicando o logaritmo. Ó. Pode passar para cá dividindo, fica 0 dividido por 100, que vai dar 0. Então, eu posso reescrever assim, logaritmo. Já posso juntar aqui 2,4 com 7,6 dá 10, logaritmo de 10, menos 1,7 m elevado na 0,37. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque esse 100 aqui está multiplicando, passou aqui dividindo na falsa passagem, ó, e 0 dividido por 100 dá 0. Então não alterou nada. E agora eu vou fazer aí a aplicação do conceito de logaritmo. Aqui na base desse logaritmo, invisível é 10. Então esse 10, ó, entra por baixo aqui e o 0 vira um expoente. E isso é igual ao logaritmando. Esse é o conceito de logaritmo. Então vou fazer bem devagar. 10, ou ainda vou colocar aqui 10 menos 1,7 m elevado ao expoente 0,37 é maior ou igual, e aqui 10 elevado na zero. Vou fazer devagar. Ó. 10 elevado na zero. Esse 10 aqui é a base invisível 10 do logaritmo que entrou aqui. Ó. Fez a entrada por baixo pelo conceito e ficou 10 na zero. Repetindo então, eu tenho que 10 menos 1,7 m elevado ao expoente 0,37. Isso é maior ou igual, 10 na 0 que é 1. Ok, esse 10 aqui vai sair daqui, ó, vem para cá,
menos 10 na falsa passagem. E isso aqui vai resultar menos 9. Então é isso que eu vou fazer agora. Aquele menos 10 vai sair dali. Então eu fico com menos 1,7 m elevado na 0,37. Isso é maior ou igual a menos 9. Aí eu multiplico esta inequação por menos 1 para eliminar esses negativos, né? E aí fico com 1,7 positivo, que multiplica m elevado na 0,37. E aqui menos 9 vezes menos 1 dá 9. Só que quando eu multiplico uma inequação por negativo, o sinal da desigualdade aqui ele inverte, ó. Então, em vez de maior ou igual, ele fica menor ou igual. Ok? Aí eu vou jogar esse 1,7 dividindo. Eu tenho que m é menor ou igual a 9 dividido por 1,7. Ou ainda, m é menor ou igual, multiplico por 10, né, para eliminar a vírgula, 90 sobre 17. Aqui eu esqueci, né, o m está elevado ao expoente 0,37, que eu esqueci aqui, outra vez já havia esquecido, né, aqui também, ó, tem um expoente 0,37. Então significa que o m vai ser menor ou igual. Lembra, né, o expoente vai virar raiz. Então aqui 90 sobre 17. E esse expoente aqui 0,37, ele se transforma em índice da raiz, né? Na prática, né, como regra prática, se transforma em índice 0,37. E aí faço aquele procedimento, né? M menor ou igual, usando lá só o sombra, eu tenho 90 sobre 17. Aí eu vou elevar. Lembro que aqui dentro, ó, invisível 1, que vira numerador, e esse 0,37 denominador. Então aqui eu tenho 90 elevado na 1 sobre 0,37. 0,37 já posso colocar aqui, ó, 37 sobre 100. Aí eu tenho que m é menor ou igual. Aí lembra, né, 1 sobre 37 sobre 100, semelhante ao que aconteceu aqui, ó, vai inverter e fica 100 sobre 37. Então, o mesmo procedimento. Eu tenho 90 divide por 17, a fração da base, elevado ao expoente 100 sobre 37. E aqui então é a outra desigualdade que eu obtive. Então o valor do m ele é advindo dessas duas desigualdades. O m tem que ser menor que 117 dividido por 137 avos, e o m tem que ser ao mesmo tempo menor ou igual a 90 sobre 17 a 100 no expoente 137 avos. Observa que o expoente, ó, é o mesmo, 137 avos, 137 avos. E eu consigo perceber que os dois numeradores são menores. 100 é maior que 17 e 90 é maior que 17. Então, quanto maior o denominador aqui, ó, quanto maior o denominador, maior o número. 100 é maior que 90. Então, significa que 117 avos elevado na 137, essa estrutura aqui é maior que 90 elevado na 17 no mesmo expoente 137. Então isso aqui é o valor menor do que o outro, tá? Eu estou me referindo só a essa expressão. E aí eu tenho que pegar assim, ó, o m tem que ser menor que esse ou menor que esse. Qual das duas respostas que eu vou pegar?
Bom, eu vou usar aqui um artifício. Ó. Se eu te digo que um certo valor x, não vou usar x, vou usar x, um valor x, tá? Ele tem que ser menor que 10. E o valor x tem que ser menor que 7. O mesmo x tem que ser menor que 7. Se ele é menor que 7, eu preciso te dizer que ele é menor que 10? Não, né? Porque se ele for menor que 7, ele é automaticamente menor que 10. Agora, se o contrário, se eu te digo que o x é menor que 10, ele obrigatoriamente será menor que 7? Não, porque eu posso pegar, por exemplo, x igual a 8, e x igual a 8 é menor que 10, mas não é menor que 7. Agora, se eu pego, por exemplo, o x igual a 6, que é menor que 7, automaticamente é menor que 10. Então, na realidade, eu tenho que pegar qual? Se eu quero que o x seja menor que 10 e seja menor que 7, para garantir a satisfação das duas inequações, eu pego a menor, x menor que 7. Então, vou pegar a menor, m menor ou igual a 90/17 no expoente 137. E aí eu tenho que achar isso, que está onde m menor que 90, aqui, ó, m menor ou igual a 90/17 na 137, na 37. Está aqui o que eu encontrei, ó. Ah, professor, mas ali tem um m maior que 0 também. Está dizendo que o m tem que ser maior que 0. Mas por que o m tem que ser maior que 0? Bom, isso é só garantia conceitual. Por quê? Lembra que m é o quê? M é a massa do ovo. E a massa de um ovo de galinha tem que ser o quê? Tem que ser um valor, no mínimo, maior que 0. Não posso ter uma massa igual a 0, senão o ovo não está existindo. Então, tem que ter um valor de massa do 0 em diante. Também não posso ter um valor de massa negativo. Não existe um ovo com massa menos alguma coisa, menos algumas gramas. Não tem como. Então, por isso que aqui tem esse m maior que 0. É só para garantir, pelo conceito, né, que massa, então, é um valor positivo para que exista realmente esse ovo. E aí se consolida a resposta na alternativa B. Ok? Então, tem essa questão, que não é uma questão fácil, né, é uma questão, de certa maneira, complicada, principalmente aqui, quando começa a finalizar a inequação, onde tem que lembrar dessas propriedades, de transformar de raiz para potência, e ainda trabalhar com o valor de índice decimal, transformando em fração e tendo que inverter. Então, é um problema, assim, que tem um caráter resolutivo em relação ao manuseio matemático, um pouco mais complicado. A ideia em si não é tão complicada, né? Domínio de função é o conjunto de valores válidos para que a função exista, mas o manuseio, né, o decorrer resolutivo, as operações envolvidas é que tornam a questão um pouco mais complicada, ok? De qualquer forma, te desejo então boas provas, uma ótima preparação, agradeço a tua visita e até a próxima.